Sejam bem-vindos ao canal Amante da Vida, com Marcílio André. Hoje, sexta-feira, como sabemos, é o dia do bate-papo do canal. Bom dia do canal é um bate-papo sobre a reflexão de ser ou não ser. Ser uma pessoa com idade e não parecer. Vem comigo. Olá, amigos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com certeza está. Hoje, como sabemos todos, é sexta-feira. É a sexta-feira aquela dita do sextou. O tempo está bonito, o céu está de brigadeiro e o final de semana promete, né? Já visto pela sexta-feira como está, final de semana promete ser muito maravilhoso, como sempre. Então, como temos sempre aquele encontro, né, nas sextas-feiras pela manhã, hoje é dia do papo do canal, né, que acontece sempre às sextas-feiras pela manhã. E o papo de hoje é, como sempre, um papo interessante, um papo legal, um papo descontraído, né, aqui no canal Amante da Vida, com Marcílio André, né? Esse aqui que vos fala. Sobre sempre algumas reflexões, né, que acontecem no dia a dia. Depois da vinheta, a gente já volta e a gente vai conversar sobre isso. Depois da vinheta. Canal Amante da Vida. Bem, amigos, estamos de volta. Bem, amigos, né? Me lembra alguma coisa. Mas vamos seguir. O papo de hoje, né, o Bom Dia do canal, vem sobre algumas coisas que acontecem, né, no dia a dia, comigo, com vocês, né, com as pessoas em geral, né? Eu venho acompanhando algumas situações que ora acontecem comigo em vários locais, né, vários lugares que eu me encontro, em vários locais que eu estou, que eu vou, né, seja lá um cinema, um show, né, o mercado, o estacionamento, algumas coisas assim, né, que acontecem comigo e com vocês também. E eu vim observando já há um tempo que a minha presença tem assim causado algumas coisas engraçadas, algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, primeiramente, se inscreva no canal, né? Para aquele bom dia ficar melhor. Se inscreva no canal, compartilha, né? E dá aquele like e comente aqui sobre o assunto que nós vamos abordar. Então, vamos continuar. Eu tenho, como eu disse anteriormente, observado algumas situações até, no mínimo, engraçadas. Por exemplo, um certo dia eu estava no mercado, né, fui fazer algumas compras, comprar algumas coisas, né, itens para o dia a dia, principalmente frutas, né, e legumes, aquelas coisas que a gente tem que comprar, né, para alguns dias, né, e me aconteceu uma situação engraçada. Eu estava indo em direção ao caixa para poder fazer o pagamento e me direcionei para o caixa, né, do preferencial. Chegando lá, tinham três pessoas, né, duas senhoras e um senhor, né, e eu seria o quarto da fila. As outras filas estavam um tanto quanto maiores. E logo a seguir veio uma outra senhora depois de mim, que seria a quinta pessoa, e esta senhora, por cinco vezes, ela, ao, né, empurrar o carrinho, conforme a fila ia se aproximando do caixa, ela por cinco vezes empurrou o carrinho no meu calcanhar. Eu achei que seria uma coincidência. Mas, gente, cinco vezes ela empurrou o carrinho no meu calcanhar. E eu, né, como sempre faço, como sempre fiz e sempre o farei, né, não saí da minha zona de conforto, porque a zona de conforto é minha,
não é de ninguém, mas é minha, pertence a mim. E eu, na primeira vez, ela pediu desculpa e eu, tranquilo, como sempre, né? Sempre no meu lugar, no meu lugar de tranquilidade. Fiquei tranquilo. Na segunda vez, ela pediu desculpa novamente. Ok. Na terceira vez, eu senti que já era alguma coisa assim para, né, me preocupar. Porque talvez né, eu estivesse ali num lugar que não devesse estar. Pela postura, não sei se o preferencial tem que ser sempre para pessoas assim, assado, né? Então, acho que o preferencial ele está ali para a pessoa que está nesse nicho de preferencial, correto? E eu fiquei, como sempre, tranquilo, mas há que se considerar que 5 vezes ela empurrou o carrinho no meu calcanhar. Então eu achei que ela estivesse pensando, mas eu não retruquei, não discuti, continuei na fila, né? Só que quando chegou quase a minha vez, né, que eu seria o próximo, eu aguardei alguns segundos a mais para poder seguir em frente. E notei que ela ficou muito, muito perturbada com isso, achando que eu tivesse que ir logo andar para frente. Então eu aguardei mais alguns segundos, né, para saber qual seria a reação da mesma. E ela ficou estática e eu olhei para trás, dei um sorriso e depois andei, né? Aí quando chegou na frente, ela, quando eu olhei bem para ela, ela olhou e me viu, né? Viu a barba e tal, essas coisas todas, não, porque barba branca não é sugestão de idade para ninguém. Aí ela arregalou os olhos e pensou, meu Deus, né? Mas aí ela já tinha feito. Mas eu dei aquele sorriso, né? Dei um bom dia para ela, fui para o caixa, paguei e segui em frente. Outra situação, eu estava nesse dia em uma condução, né? Que eu também ando de ônibus, não acho que não tem problema nenhum, né? Às vezes todo lugar que você tem que ir de carro, carro para cá, carro para lá, vai na padaria, vai no açougue, você tem que andar também. Então eu costumo andar e para mim não tem problema nenhum. Peguei o ônibus e estava sentado, né? Olha, desculpa aqui que tem um mosquitinho aqui me atrapalhando aqui, mas a gente vai continuar, né? Então eu estava sentado no banco preferencial e uma senhora, novamente, com uma bolsa, se sentiu um pouco incomodada com a minha presença no lugar preferencial e começou a empurrar a bolsa na direção do meu rosto, né? E isso não foi uma vez só também, né? Vocês veem que acontece de eu ser sempre a pessoa que está nessa situação. E ela, por diversas vezes, o ônibus estava seguindo um curso normal, né, numa reta, e ela toda hora encostava a bolsa no meu rosto. Isso, vou dizer para vocês, foram umas 10 vezes. E então eu estava, né, um pouco preocupado, então já comecei a colocar um pouco a mão aqui na frente para que não acontecesse nada. Aí, e ela ainda esboçou algumas, né, assim, algumas reações e falou algo para outra pessoa, né? Ah, que eu estou um pouco cansada, e isso e aquilo. E eu estava ali eu fiquei até chegar o momento de eu, né, fazer o meu desembarque. Então, são coisas, gente, que acontecem comigo, não sei se acontece com todo mundo, né? Eu estou dizendo comigo porque é um relato, assim, né, até um tanto quanto engraçado, sobre você ser uma pessoa que já tem uma certa idade e talvez não aparente, né, não tenha a aparência de uma pessoa depois de 60 anos, né? Porque uma pessoa de 59 com uma pessoa de 60, a diferença é de um ano só, mas o de 59 não é idoso, o de 60 é idoso, mas a diferença é de um ano. Então, torna-se um pouco difícil, né? Você saber, né, quem tem que ser idoso, de que forma. Porque o idoso sempre foi encarado como uma pessoa já, né, velha, né, com condições, né, assim, precárias, né, de mobilidade, né, uma pessoa com um corpo mais,
né, curvado, não uma forma mais ereta. Então, o tempo passou, as coisas mudaram, né? Eu acho que até aquele, né, emblemazinho que tem lá com as indicações para as pessoas que devem sentar naquele banco ali, né, deveria mudar um pouco aquela configuração, porque ainda está aquela figura de uma pessoa, né, com a bengalinha, curvado. Então, o mundo mudou muito, as coisas mudaram, o tempo passou e as pessoas começaram a ter uma vida um pouco mais alongada. E quem pensou, né, quando fez aquele emblemazinho, não fez com né, uma intenção de prejudicar ninguém, né? Mas era o tempo, aquele tempo as coisas eram mais ou menos desse jeito. Então, mas o tempo passou e as coisas mudaram, né? Então há que se ter o cuidado de se reformular algumas coisas para que não dê esse tipo de condição de ter alguma discussão, alguma fala de você está fazendo o que aí, você não tem essa idade, você não é idoso, sai daí, tem pessoas aí que estão, né, com problema e tal, são mais velhas e você é um garoto, está sentado aí no lugar onde não deveria estar. Então, é um pouco complicado. Então, a todo momento você tem que andar com uma plaquinha ou com a identidade para mostrar para as pessoas que você já passou dos 60, que você faz jus a estar ali naquele local, né? Então, a todo momento você tem que ficar provando as coisas para as pessoas, né? Até para aquelas pessoas que não conhecem você, porque quem conhece você, né, desde garoto, sabe que você já passou de 60, né? Mas as pessoas que encontram com você aí no dia a dia, né, como eu falei, no mercado, né, no estacionamento, em qualquer lugar, né, numa condução, né, qualquer lugar que tenha a necessidade de um, um atendimento preferencial, né, você é visto como uma pessoa que está fora do seu habitat normal, né? E aí você, o que você pensa sobre esse papo, né, de você estar, né, num momento onde você está certo, está correto, está fazendo as coisas devidamente, porque eu aprendi assim, meus pais me ensinaram que a gente deve respeitar as regras, né? E devemos cobrar os nossos direitos. Respeite as regras e cobre os direitos que você tem. Eu aprendi desse jeito, então é assim que eu faço e é assim que eu passei para frente para os meus filhos, né? E é assim que eu passo para os mais novos, para os sobrinhos, né? E para as pessoas que estão no nosso convívio, que a gente deve respeitar, né, aquilo que está colocado para todos, né, uma coisa sociável, né, e devemos cobrar os nossos direitos, né? Então é assim que a gente deve viver. Mas as pessoas que não conhecem a gente, a pessoa acha que você ainda é um garoto, que você, pela sua forma, pelo seu jeito, pelo seu corporal, né, e acha que você é um garoto que você não deveria estar ali. E o que você pensa sobre isso? Já passou por isso? Já aconteceu alguma situação parecida com essa? Comente aqui, né? E fale de onde você é, para a gente saber, né? Se em outros lugares também acontece esse tipo de coisa. Para mim é super tranquilo, eu não tenho, né, nenhum impacto, assim, as coisas acontecem comigo, eu estou sempre assim, não vou dizer que eu estou sempre preparado para tudo, mas eu me ponho assim, bem sempre tranquilo, no meu habitat normal de tranquilidade, de calma, de paciência, porque eu já aprendi que a gente, às vezes, tem que, né, tolerar certas coisas. Não tudo, mas coisas que você possa passar por cima, que você acha que não é uma forma tranquila de você passar por aquilo ali, se você ir para o confronto, né, nunca vá para o confronto. Sempre tente fazer com que o diálogo seja uma coisa mais importante. Se o diálogo for chegando ao final, se achar que não tem mais diálogo, continue dialogando, continue colocando o seu plano, né? Nunca vá para o plano B. Tenha sempre o plano A de tranquilidade, de calma, de paciência, de diálogo, de vocábulo, porque você, né, verbalizar, você conversar, eu acho que faz com que a pessoa se acalme e as coisas não precisam ir tão longe e ir para o confronto. Então, o que você acha? Comente aqui e vamos comigo aqui nessa reflexão, né? Outras situações aconteceram também, né? No cinema, eu fui com a família assistindo o filme, né? E solicitei a minha entrada,
né? E o atendente, ele não ficou muito satisfeito, assim, não que não tenha ficado satisfeito, ele não entendeu muito bem, falou: minha entrada? Como assim? Eu falei: "Não, minha entrada é de idoso". Aí ele: "O senhor podia, ceder para mim, por favor, a identidade?" Eu falei: "Claro, jovem, como não?". Peguei e mostrei a identidade para ele. Ele ficou assim, ele não entendeu: "Tem certeza que sou idoso?" Eu falei: "Meu filho, você pediu a identidade, está aí na sua mão, pode ver. Não tem problema nenhum não, pode dar uma olhada aí. Se você quiser analisar direitinho, pode analisar, não tem problema, temos tempo para isso", né. E ele ficou assim meio preocupado, né. E também, uma outra situação, né, na feira de São Cristóvão também já aconteceu, né, eu chegar e para poder me divertir lá com a família, e a mesma coisa aconteceu, né, e o rapaz perguntou: "Pô, você é idoso? Pô, a entrada é ali, meu senhor, aqui é só para idoso e tal e coisa". Eu falei: "Mas meu filho, aqui identidade, toma aqui, né, pode analisar direitinho". Então, são certas coisas que eu vim observando, eu acho até engraçado, para mim não me causa nenhum problema não de ficar nervoso, essas coisas todas, arrumar confusão, até porque eu não sou de arrumar confusão, não gosto de confusão. A confusão está aqui, eu vou para o lado de lá, porque para mim não acrescenta em nada para mim a confusão. O diálogo, a verbalização, para mim, é o melhor confronto que eu entendo como pessoas inteligentes, pessoas, né, evoluídas. Então, para mim, sempre o diálogo, né, a verbalização, a conversa, né, nos leva a lugares que a gente, nem imagina. Então, confusão para mim, discussão, briga, essas coisas, né, não sou adaptado a esse sistema, então eu estou sempre na rota contrária e eu sempre sou da verbalização, né, e do diálogo, do papo, da conversa, né, para a gente poder evoluir. Então, esse é o pensamento, né? Então, essas coisas acontecem, né, em vários lugares que a gente vai. Isso deve ter acontecido com algum de vocês também. E é uma coisa, eu entendo como uma coisa natural do dia a dia, né, que a gente passa, né. Então, eu vou chamar uma reflexão, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para aquele, né, diferente, né, que ele acha que é diferente. Veja bem, não existe ninguém diferente. Existe uma pessoa que gosta de fazer atividade física, que tem uma preocupação um pouco mais com a saúde, e tem aquelas pessoas que acham que já passaram dos 60 anos, que não precisam fazer mais nada, que é agora o lugarzinho dele ali, fica sentadinho, esperando a coisa. Eu também gosto de ficar sentado, mas eu gosto de ficar sentado, mas eu trabalho sentado às vezes, trabalho em pé, faço as minhas coisas que eu gosto de fazer, né? Estou aqui com vocês, né, fazendo esse tipo de trabalho que muita gente está fazendo, e eu estou me sentindo muito bem em fazer, né? Então, cada um escolhe aquilo que é melhor para si. Mas alguns, às vezes, sentem-se incomodados com a situação do outro. Quando você passa na rua, né, com uma postura um pouco melhor, a pessoa fica olhando para você, acompanhando você, né, e isso é muito engraçado. Eu não tenho isso como uma coisa agressiva, não. Eu acho engraçado, eu acho assim, uma coisa para se pensar. Então, por isso que eu sempre troco essa ideia com vocês sobre o que acontece comigo no dia a dia, porque deve acontecer com vocês também, com outras pessoas, porque é uma coisa assim sensacional, né? Você passa, as pessoas olham e fazem abaixa a cabeça, e olha para trás, e olha para cima, não entende muito, bota a mão na boca e pensa, e poxa, não sei, entendeu? Então eu acho isso muito engraçado e trago sempre aqui para vocês, né, para conversar com vocês sobre esses assuntos, porque eu acho muito, muito interessante, porque são coisas que eu observo, porque, né, eu já conversei com vocês em outros vídeos, né, que a, a, o conhecimento visual, né, aquela coisa corporal, de você entender o que o outro está dizendo para você só com o olhar, com o gesto corporal, isso eu aprendi com o tempo. E isso é muito importante para você não fazer julgamentos, para você entender de que forma que as pessoas veem, né, o que está ao seu redor, né, na sua frente, do seu lado, atrás. Então, é uma forma de você entendendo como o ser humano, né, ele faz um pensamento, não um julgamento, né, um pensamento a respeito, poxa, como assim? Como assim? A pessoa está assim, por quê? O que ele faz? O que ele deixa de fazer? E, ao mesmo tempo, a mesma coisa eu faço esse pensamento, né, eu faço essa reflexão sobre as outras pessoas também, não como crítica, né? Como uma coisa, o mundo é assim mesmo, cada um tem o seu jeito.
né? Não tem aquelas pessoas que vão para a praça, né? Que é idoso, vai jogar aquela cartinha, vai jogar aquele dominó, aí senta ali, toma uma cervejinha, fica escutando uma musiquinha, fica jogando conversa fora, como a gente fala, né? Jogar conversa fora, aquele bate-papo descontraído. Então, está todo mundo certo, está todo mundo no seu local, no seu lugar. A pessoa já aposentou, a pessoa acha que tem que fazer aquilo ali. Ok, está tudo certo, está perfeito. Então, cada um tem aquilo que gosta de fazer, que quer fazer. Né? Eu, no meu lugar, né, de já aposentado, né, e idoso, né, como queiram, eu gosto sempre de produzir. Eu produzo muito durante o dia, é, durante a noite eu, né, costumo conversar muito com a família. Então, como eu já falei para vocês, eu faço música, né, eu tenho meu lado descontraído, eu tenho aqui o canal do YouTube onde eu interajo com vocês. Né? Então, eu tenho muita coisa que eu gosto de fazer e que eu estou fazendo e vou continuar fazendo porque me traz muito conhecimento, muita paz interior, né? Evolução, né? Uma mente evoluída, meu cérebro está girando rápido, está me dando sempre uma resposta que eu penso e quero que dê. Então, eu estou muito satisfeito. É um dos melhores momentos da minha vida. Não que os outros não fossem, porque cada tempo, né, cada ciclo se encerra e começa outros ciclos que a gente tem que entender, né, qual o nosso posicionamento, qual a nossa importância, né, nesses ciclos da vida. Então, neste momento, eu digo para vocês que é um momento maravilhoso que eu estou vivendo, né, como eu falei, os outros também foram, mas cada um no seu tempo. E eu estou me sentindo muito bem, né? E está me fazendo muito, muito bem, está me tornando uma pessoa muito melhor a cada dia. E é uma coisa que eu estou amando fazer. Então, esse é o papo do Bom Dia de hoje, sobre ser uma coisa e parecer ser outra, né? E incomodar um pouco. Não como incômodo para outras pessoas, eu digo incomodar porque a pessoa não conhece você e ela acha que você está tomando lugar, né, de alguma pessoa ou dela mesmo. Né? Aquele lugar não é seu, você não deveria estar ali pela condição física que você tem, pela aparência. Então, a aparência não é tudo, gente. Entendeu? Você tem, claro, cada pessoa é uma pessoa. Então, a aparência não pode ser julgada. A pessoa não pode ser julgada pela sua aparência. A pessoa tem que nem ser julgada por nada. A pessoa tem que ter, né, o conhecimento. Você conhece aquela pessoa, você sabe de onde ela veio, desde quando você conhece, você viu a primeira vez, então você vai fazendo um julgamento sobre aquela pessoa, você nem sabe sobre a vida que aquela pessoa levou e sobre as coisas que ela faz. Então, o questionamento de hoje, né, do Bom Dia, é esse. Você parecer uma coisa e ser outra. Né? E isso é muito instigante, é muito bom, um tema muito maravilhoso. Né? É um tema descontraído, como eu sempre falo para vocês. O Bom Dia do canal é um papo descontraído, um papo tete a tete, né? Um papo de frente aqui, eu e vocês, né? E vocês fazendo a reflexão de vocês aí, eu contando as minhas experiências do lado de cá e talvez até uma experiência que você tenha tido também, né? Parecida, é muito importante para mim aqui e para vocês aí do outro lado. E espero que o papo do Bom Dia de hoje tenha sido relevante, como sempre. Né? Eu gosto muito desse bate-papo, desse tete-a-tete, porque faz a gente ter uma reflexão a respeito, né, das coisas. Então, é importante, né, você ter esse contato com as pessoas e ver essas coisas acontecendo e para tirar algumas lições, né, a respeito do que acontece com a gente no dia a dia. Então, se gostou do papo, da conversa, do bate-papo, comente aqui, né? Dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha. Diz que aqui tem sempre um papo bom, um papo legal, né? Uma ideia boa para a gente, né, falar e dialogar. Ficou bom para você? Para mim está maravilhoso. Agora, hoje é sexta-feira. Sextou, aproveite a sexta-feira. Logo depois vem o sábado, vem o domingo, com moderação, para poder acompanhar todos os dias maravilhosamente. Final de semana será maravilhoso. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei quando você, né, vai ver o vídeo. Então, que seja um final de semana maravilhoso, tanto para mim quanto para vocês aí.
Fique comigo, fique sempre comigo. Estaremos aqui sempre com conteúdos de qualidade e esse bate-papo aqui que eu tanto gosto de fazer. Tá bom? Fique na paz, aproveite. A vida é linda, maravilhosa, é muito bela. Vamos desfrutar de tudo que a vida nos dá. Ok? Fique comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!